Então, introdução à olericultura. Oleros. Oleri, hortaliças, colore, cultivar. Ou seja, a arte de cultivar hortaliças. Termo técnico científico que se refere à ciência aplicada, né? Porque as hortaliças, a gente tem as grandes áreas das culturas, né? Grandes culturas, culturas anuais, culturas perenes, fruticultura. E temos a olericultura. Bem como o estudo da agrotecnologia de produção de culturas oleráceas, né? Então, a gente entende tanto o manejo, né, quanto desde todo o manejo no sistema de produção. Então, onde está inserido a olericultura no contexto das atividades agrícolas? Grandes culturas, né? Produção de grãos, de fibras, estimulantes, etc., né? Café, culturas perenes. A horticultura, e aí vocês vão ver, aqui são os ramos da fitotecnia, ou seja, o cultivo, né, de plantas, fito. Grandes culturas. Dentro da horticultura, a gente tem uma gama de culturas, uma gama variada de culturas. A horticultura, dentro da horticultura tem olericultura, fruticultura. Às vezes é muito difícil a gente separar fruticultura de olericultura, porque muitas frutíferas estão dentro da olericultura, né? O tomate é uma fruta, tem várias frutíferas que é difícil separar. Por isso que elas estão aqui, todas dentro da horticultura, porque às vezes, né, a gente não consegue identificar a diferença entre um e outro, justamente que elas fazem parte do mesmo ramo. Floricultura, jardinocultura, viveicultura, cultura de plantas condimentares, cultura de plantas medicinais, cultura de cogumelos comestíveis, tudo isso está dentro da horticultura. Né? E a gente tem a silvicultura, que é o cultivo de espécies florestais, e a forragicultura, que é o cultivo de pastagens e forragens para corte. Então, a palavra hortaliça se refere ao cultivo de plantas com consistência tenra, ou seja, aquele caulezinho das hortaliças, né? Molinho daquele jeito, maleável, né? Não lenhosa, não tem vasos condutores. Que é, Clarinha? Não tem vasos condutores. Ciclo biológico curto, né? Varia de 3 a 6 meses no máximo, então é um cultivo muito intensivo. Tratos culturais intensivos, então durante um curto período de tempo você tem que adubar, tem que fazer o controle de pragas de plantas invasoras. Eu posso beber um pouco da água da sua garrafinha? Pode. Onde é que ela tá? Não sei, não. Eu acho que tá lá. Colher, né? Beneficiar, isso tudo em um período curto de tempo. Cultivo em áreas menores, então a gente pode, por isso que tem muitos quintais, né? Que produzem hortaliças, muitas áreas pequenas podem produzir hortaliças. Utilização na alimentação humana sem preparo industrial prévio, então você pode colher ali o alface, a rúcula, né? E a cenoura, e utilizar, né? Colher e lavar, vir direto para a mesa. Né? Fazer a sanitização não tem um preparo industrial muito elaborado, né? São cultivos bem rápidos. Características das explorações de hortaliças. É uma atividade agroeconômica altamente intensiva por conta do ciclo curto das culturas, né? Tem cultivo de 2, 3 meses. Atividade agrícola desenvolvida nas 4 estações, então você tem cultivo de olerícolas do inverno, do verão, da primavera, do outono. Tem plantas que você pode plantar o ano inteiro, né? Tem plantas que são específicas do inverno, que vão se dar bem naquela época ali, com aquelas condições climáticas, ok? Mas dá para plantar o ano inteiro. Utilização de pequenas áreas, alta produção de renda, água ali, ó. Mas você não vai colocar aqui em cima da mesa, não, senão você vai molhar tudo. Vai colocar ali.
alta produção de renda por área, alta tecnologia, está em constante mudança, a necessidade de utilização intensiva de mão de obra, com justamente do ciclo curto, né? É uma planta que você não pode colocar ali e esquecer, né? Você tem que adubar, irrigar todos os dias e depois tem que colher, né? Na época correta. Aproveitamento de glebas problemáticas. Que são glebas problemáticas? São aquelas áreas que você não poderia utilizar para outro cultivo, está degradada, né? Não é uma área muito fértil. Então, você pode utilizar para hortaliças, porque a hortaliça, ela tem uma raiz pequena, né, curta, então você levanta os canteiros, aduba só aquela parte ali e dá para utilizar. Dá para utilizar também em bandejas, né? Cultivo hidropônico, então dá para estar utilizando essas áreas problemáticas, entre aspas, né? Maior capacidade técnico-administrativa, porque o cultivo é mais intenso, então a parte administrativa também é mais intensa. Maior ocorrência de problemas fitossanitários, climáticos e incidência de anomalias de ordem fisiológicas. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Sim. Sim, né? Então, os tipos de exploração das olerícolas têm a finalidade. A gente tem que se atentar ao quê? A agrotecnologia, né, que a gente vai utilizar. Dependendo do nível tecnológico, você vai comer tudo, senta aí e come tudo. Local de produção, número de espécies exploradas e, por fim, a finalidade, né? Para que a gente está produzindo aquilo ali? Para onde vai vender? De acordo com a finalidade, a gente vai mudar esses pontos aqui. Então, existem vários tipos de exploração com relação às olerícolas. A exploração diversificada é quando a gente tem várias culturas, várias espécies no mesmo local. Por exemplo, você plantar alface, rúcula, cenoura, tomate, cebolinha, pimentão, no mesmo lugar, né? Exploração com finalidade agroindustrial, você planta já visando o beneficiamento daquele produto, né, numa agroindústria. Horta doméstica, recreativa, educativa, são aquelas hortas no fundo de quintais, né, nos quintais do fundo das casas. Hortas em escolas, hortas em ONGs, em igrejas, né, com finalidade recreativa, educativa e até de consumo local também. Vivericultura, no caso de olerícolas, que são os viveiros com a produção de mudas. Produção de sementes botânicas, né, que são sementes específicas de uma variedade, né, de um cultivo específico. Produção de estruturas vegetativas, né, que não é via sementes, às vezes de forma assexuada, né, via estacas, né, depende do organismo. Cultivo protegido, que é a plasticultura, que é quando a gente protege o solo, né? Vocês já viram aqueles cultivos de olerícolas com aquela lona preta em cima, ou branca, uma lona, um plástico, qualquer tipo de plástico em cima, assim, do solo? Alguém já viu? Eu já vi. No morango. Isso, de morango, né? O que vocês acham que serve aquilo ali? Você vai comer tudo agora. Pode comer. Para que vocês acham que serve aquilo ali? Eu acho que para manter temperatura. Isso, né? Tem várias finalidades. Reduzir a temperatura, a questão da temperatura do solo, né? Proteger o solo e evitar o crescimento de plantas invasoras, porque a hora que você abafa ali não vai crescer mais nada, né? Só o seu cultivo. Então, economiza com relação à capina, né? Aos tratos culturais.
Como a importância das hortaliças na saúde? E, Clarinha, veja aqui a importância das hortaliças na saúde, você que não quer almoçar direito. O que é isso? Veja aqui, ó. Comprovado através de estudos de nutricionistas e médicos, o consumo de frutas e hortaliças é de extrema importância e contribui para a prevenção de doenças como câncer, doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, hipertensão, né? A alimentação de má qualidade e estresse na vida moderna ocasiona todos esses problemas. E uma alimentação saudável é de grande importância. Então, por isso que as hortaliças, digamos assim, nunca saem de moda, entre aspas, né? Sempre a produção de hortaliças, a necessidade de estudos na área de hortaliças, né? Para estar desenvolvendo aí um melhor cultivo. Então, eu trouxe aqui uma comparação do consumo de hortaliças no Brasil versus em outros países. Então, a participação das frutas e hortaliças frescas no gasto da família com alimento, de acordo com o IBGE, famílias com renda menor que R$ 400 consomem 27 quilos de hortaliças. Famílias com renda de R$ 3.000 por mês consomem 87. Então, observe que quem tem uma renda maior acaba dando preferência, de acordo com essa pesquisa, né? Tá bom. Né? Por uma alimentação mais saudável. Consumo alimentar anual de hortaliças per capita. Então, isso vai para o país também, né? Extrapola para o restante do país. Então, 27 quilos, né? De acordo com o IBGE. Enquanto que no Brasil, enquanto que na Itália, olha o consumo aqui, 157, nos Estados Unidos, 98, em Israel, 73. Então, a gente observa que quando a gente tem um entendimento, né, da importância de cada alimento, dos componentes nutricionais, né, que cada olerícola tem, a gente acaba optando por isso. Tem uma importância social muito grande, né, porque a gente não vai produzir hortaliças mecanizada, né, utilizando de um aparato que vai substituir o ser humano por uma máquina. Então, o cultivo de hortaliças tem uma importância social muito grande, né? Estima-se que o total de cultivo de hortaliças produzidas por semente no Brasil seja da ordem de 700 mil hectares. Os 17 segmentos de hortaliças estudados no presente projeto apresentam cerca de 550 mil hectares de área cultivadas em hortaliça no Brasil. Então, o país produz muita hortaliça. Foi a metade. Tá bom. Estima-se que as hortaliças geram 2,4 milhões de empregos diretos, ou seja, 3,5 empregos por hectare, justamente porque é difícil inserir a mecanização no cultivo de hortaliças. Então, esse cultivo ele segura, né, o homem no campo. E aí as hortaliças, elas são classificadas de forma popular, né? A gente ouve falar muito de legumes, verduras, temperos. Outras olerícolas, batata, batata doce, melancia, melão, milho verde, milho doce e morango. Porém, a classificação técnica é de acordo ao tipo de hortaliça. Então, são divididos em 3 grupos: hortaliça fruto, hortaliças herbáceas e hortaliças tuberosas. Hortaliças fruto, como o próprio nome diz, são aquelas que produzem frutos, né? São as frutíferas, tomate, melancia, feijão verde, ervilha, abóbora. As hortaliças herbáceas, nós temos elas divididas em folhas, talos e hastes, flores ou inflorescências. As folhas, alface, repolho, taioba, talos e hastes, aspargo, aipo, funcho. E as flores ou inflorescência, couve-flor, brócolis, alcachofra. Então, é muito fácil assimilar, porque o nome diz respeito ao tipo de hortaliça, né? Alface é folha, né? É folha. Alface é folha.
é o que a gente consome, né? Então, a gente consome as folhas do alface. Hortaliças tuberosas. Então, a gente divide elas em raízes, tá? Tubérculos e rizomas. Todos, né, são estruturas que ficam abaixo do solo, né? Mas a gente dá nomes diferentes, tá? Então, são tuberosas. Por exemplo, cenoura, beterraba, batata doce, rabanete, mandioquinha salsa são raízes. Já a batata cará, que é aquela pequenininha, redondinha, ela é um tubérculo. O inhame é um rizoma. Todos são tipos de raízes, tá? Mas tem nomes diferentes. O inhame é um rizoma. Alho e cebola são estruturas em forma de bulbos. Né? O nome que se dá é bulbo, ok? Mas todos são classificados nas hortaliças tuberosas. Com relação à classificação botânica. Então, a família é a reunião de gêneros semelhantes à família da Solanacea, em que se encontra o tomate, a batata, o pimentão. O gênero é o agrupamento de espécies afins, né? Espécies parecidas. Alinho cepa, alinho sativo, então são do mesmo gênero, né? Esse primeiro nome aqui em maiúsculo, com letra maiúscula. E a espécie é a unidade taxonômica englobando indivíduos muito similares. Apresenta os dois nomes iguais, né? Lycopessus e Skeleton, né? Vários indivíduos vão estar dentro da mesma espécie. Já uma variedade botânica é uma população com características peculiares dentro de certas espécies olerícolas. Então, dentro da espécie, você observou que aquela planta ela tem uma característica peculiar que as outras plantas dentro daquela espécie não têm. Mas você também não tem uma característica muito forte para colocar ela em uma espécie separada, né? Dizer que você achou uma nova espécie. Não tem. Então, você diz que é uma variedade botânica. Então, dentro dessa espécie aqui, ela é uma variedade, tá? Exemplo do couve, que ambos, do repolho, ambos são Brassicolerácea, mas o couve é a variedade acéfala e o repolho é a variedade captata. Mas eles fazem parte do mesmo nome científico, da mesma espécie. Então, exemplo das principais famílias, as oleráceas, a Aliácea, né, a família da cebola, do alho poró, da cebolinha. A Piácea, como representantes, nós temos a cenoura, a aipo, a batata, coentro, funcho, a salsa. A família da Asterácea, nós temos alface, almeirão, chicória, né? São muito parecidos. Brassicácea, nós temos couve, né? Vários tipos de couves, rabanete, nabo, a mostarda. E aí tem as curcubitáceas, né? Que também são classificadas como olerícolas. Tem várias, o pepino, melancia, melão, chuchu. A fabácea, a família da fabácea, são as leguminosas, né? Leguminosas porque elas são dicotiledôneas. Exemplo, alface, alfafa, ervilha, grão de bico, feijão, vários tipos de feijão. A família da Solanacea, pimenta, batata, tomate, pimentão, giló. E aí tem outras famílias, né? Xenopodiácea, malvácea. E essas são as principais, mas tem uma infinidade de famílias, né? E a variedade, qual a diferença, então, entre variedade botânica e cultivar? Né? Então, dentro das hortaliças, a gente vai ver várias classificações. Cada uma diz respeito a um tipo a uma característica da hortaliça que ela vai estar dentro daquele grupo. Por exemplo, quando a gente chama de variedade. O que é uma variedade?
né? Como pode ser classificado uma variedade? É uma planta dentro de uma determinada espécie, né? Como a gente viu no slide anterior, que apresenta características notáveis, inclusive de importância agronômica e comercial, mas tem uma característica agronômica diferente, né, das outras dentro daquela espécie. Então, a gente dá o nome de uma variedade. Qual a diferença entre variedade e cultivar? Cultivar são plantas obtidas por meio de técnicas de melhoramento genético. Então, aqui na variedade, a gente tem uma característica desejável na planta, uma característica agronômica, mas que não foi o ser humano que induziu aquela característica a acontecer. Ela já acontece naturalmente no ambiente, o ser humano só identificou, deu o nome de variedade. Já cultivar é uma característica que foi identificada e foi realizado um cruzamento, né? Ou um melhoramento daquela planta, né? De diversas formas de técnicas de melhoramento genético e foi desenvolvido. Pode ter sido desenvolvido no campo, mas com a interferência do ser humano, no laboratório, né? Então, não ocorreria de forma natural, não foi identificado de forma natural, foi proposital, né? Foi planejado aquilo ali. Então, a gente dá o nome de cultivar, ok? Clone é quando a planta ela é geneticamente idêntica e originária de uma única planta matriz propagada sexualmente. Então, se você pega uma estaca, tira várias estacas de uma planta, né? As manivas quando você, deixa eu ver outro exemplo também, no caso das manivas, no caso da mandioca, né? No caso de estacas, no caso de propagação, por qualquer parte da planta, que não envolva pólen, que não envolva material genético de outra planta. Não há mistura genética das plantas, né? Parte só daquela planta. Aí você tem um clone, né? Se você pega um pedacinho de um caule de uma planta, parte ele várias vezes, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer propagação de cana, que a gente pega aquele nozinho ali e corta e planta, a gente vai ter plantas exatamente iguais àquela planta que a gente tirou as mudinhas, porque não teve envolvimento de outro material genético, é só aquela ali. Então a gente dá o nome de clone. Linhagem são plantas de aparência uniforme, propagadas por via sexual, então envolve material genético externo, cujas características são mantidas por seleção. Então, a gente faz uma seleção numa linhagem, não é manipulação genética, nem é oriunda de uma variedade que você já encontrou no ambiente, nem ao cultivar. Simplesmente você planta e você vai retirando aquelas que não te interessam. Ao longo de umas 7 gerações, se você continuar sempre retirando as que não te interessam, vão crescer só as que te interessam, né? É como se fosse a seleção natural, não natural, a seleção feita pelo homem mesmo. Tá crescendo as plantinhas e você retira as que você não quer. E aí elas vão se reproduzindo e você só vai deixando as que você quer. Com o tempo, vai ter só o material genético que você quer ali, mas quem fez essa manipulação foi você, ok? Então, você tem uma linhagem ali. O híbrido ou cultivar híbrida são plantas provenientes do cruzamento controlado entre duas linhagens escolhidas. Então, você selecionou as linhagens com as características que você quer, ao longo de umas 7 gerações. Por exemplo, você tem uma planta que desenvolve bem a raiz e tem outra que desenvolve bem a copa. Então, você vai cruzar essas duas para ter uma planta que vai ser tanto vigorosa na raiz quanto na copa. E aí você tem um híbrido, que é o cruzamento entre duas plantas de características desejáveis. Tem alguma dúvida até aqui? Acho que tá tranquilo. Ok. Então, o tipo de hortaliça sofre influência dos fatores climáticos, o ambiente, o genótipo e o fenótipo.
Então, o fenótipo da planta vai ser a expressão da interação do genótipo com o ambiente, ou seja, a característica genética que ela já tem lá no material genético dela, né, do DNA, interagindo com os fatores ambientais, que seriam temperatura, água, luz solar, chuva, disponibilidade de nutrientes. Dependendo do ambiente, ela vai ou não expressar esse genótipo que vai originar num fenótipo, que é o que a gente consegue ver. Se a planta está mais verdinha, se ela está produzindo mais, né? Isso tudo a gente consegue ver que é o fenótipo. Com a influência da temperatura, os fatores climáticos influenciam nas características como duração do ciclo, precocidade na colheita, fitossanidade, produtividade, qualidade do produto e, consequentemente, o preço no mercado. Então, cada planta, ela tem uma faixa de temperatura em que ela se adapta melhor para produzir. Não adianta você pegar uma planta de inverno e querer plantar no verão, que como a gente viu aqui, ela não vai expressar o melhor do genótipo dela, porque ela não está interagindo bem com o ambiente, então ela não vai produzir bem. Não adianta você pegar uma planta de sol e colocar na sombra, que ela não vai expressar o genótipo dela, já que o ambiente não está sendo favorável. Então, a temperatura, ela tem grande influência na produtividade. Com base nisso, a gente divide as hortaliças em hortaliças de clima quente, hortaliças de clima ameno e as hortaliças de clima frio. Então, as hortaliças de clima quente, como o próprio nome diz, exigem elevadas temperaturas, tanto de dia quanto à noite, né? Então, a gente vai plantar quando? Eu preciso pegar minha bolsa no carro. Pode. É que tem coisa lá dentro, só quero pegar as coisas lá dentro. Tá, pode pegar. Onde é que tá a chave do carro? Primavera, verão, né? Exemplo, curcubitáceas, batata doce, quiabo. Então, você vai plantar na época em que houverem elevadas temperaturas, que geralmente é na primavera e no verão, mas depende da região. Tem região que não tem inverno, por exemplo, que a temperatura é sempre alta, que não faz frio. Então, você pode plantar o ano inteiro. Então, isso aqui varia também. Mas você tem que entender a temperatura que essas plantas necessitam. Hortaliças de clima ameno, elas toleram temperaturas mais baixas, próximas e acima de 0 graus, né? Elas não toleram muito frio, um frio congelante, elas não toleram, mas uma temperatura mais refrescante elas toleram. Podem tolerar leves geadas, né? Então, a gente pode estar plantando aí no outono, dependendo da região. Exemplo, o tomate, a batata, o alface. E as hortaliças de clima frio, aí elas toleram frio, né? Tem hortaliça que, se não tiver a temperatura não chegar a um valor bem baixo, ela não floresce e não frutifica, porque ela precisa da temperatura daquela forma. Então, toleram temperaturas ligeiramente abaixo de 0 graus, porque também se baixar mais que 0 graus vai congelar, e não tem planta que aguente ser congelada, né? Elas suportam geadas mais pesadas. Então, são hortaliças que pode se plantar no outono e no inverno. Exemplo, repolho de inverno, alho, alcachofra. Então, isso diz respeito à termoperiodicidade estacional, ou seja, ao período em que a planta vai se adaptar. A gente tem plantas bienais, que produzem de 2 em 2 anos, da família das brássicas. Nós temos plantas anuais, produzem de ano em ano, a exemplo do alface, né? E plantas perenes, a exemplo do aspargo. Então, o que é a termoperiodicidade diária? Algumas espécies de plantas se desenvolvem melhor quando a temperatura noturna é inferior à diurna, né? Faz mais frio à noite do que durante o dia. Uma diferença de 5 a 10 graus. Exemplo, tomate, pimentão, beterraba, ervilha, morango.
Temperaturas noturnas de 13 a 18 graus e diurnas de 20 a 25 graus são aquelas mais favoráveis à produção. E faixas térmicas diurnas, uma temperatura ambiente para um pouco mais frio, né? De 20 a 25 e de 10 a 16. Exemplo, a batateira. Ainda falando da influência dos fatores abióticos, a influência da luz está relacionada ao fotoperíodo. Fotoperíodo é o período de luz que tem durante o dia, né? Por exemplo, o fotoperíodo ele é maior no verão do que no inverno, porque no verão o dia clareia mais cedo e escurece mais tarde, né? Vai clarear ali que umas 5 horas da manhã e vai começar a escurecer umas 6 horas da noite. Já no inverno é diferente, os dias são mais curtos. Vai começar a clarear aí umas 6 horas, né? E vai escurecer mais cedo, 5h30 já começa a escurecer, então o período é mais curto. Com base nisso, também nós temos as plantas que são adaptadas com relação ao fotoperíodo. O que vai influenciar? O crescimento vegetativo, a produção de sementes e frutos, a floração e a frutificação. Exemplos de plantas que são influenciadas pelo fotoperíodo: alho, cebola, alface, as cucurbitáceas em geral, morango. Outra característica abiótica é a umidade, né? A umidade ela é muito importante. Dependendo da umidade, se tiver umidade de mais ou de menos, a planta pode apodrecer ou desenvolver doenças, né, fúngicas, proliferar a quantidade de pragas. Então, a questão da umidade é importante e deve ser acompanhada. Na maioria das hortaliças, mais de 90% do peso da parte utilizável é água. Então, ela absorve muita água, tem que ter cuidado com a irrigação também. Com o teor de umidade do solo, como eu falei, para a questão de pragas e doenças. A umidade do ar ela vai influenciar na transpiração. Se tiver muito seco, ela com a temperatura muito alta, ela vai transpirar mais, consequentemente ela vai perder água. E tem que estar atento também à questão do excesso de água para não ocorrer o apodrecimento das plantas. Então, por isso que às vezes uma chuva muito forte próxima à época de colheita faz com que se perca a produção toda, né? Porque as hortaliças são plantas muito sensíveis, de manuseio muito delicado. Qualquer forma que você pegue de mau jeito, amassa uma folha, né? Se tiver muito maduro, né? Amassa o fruto, causa danos mecânicos e a partir dali é uma porta, né, para a entrada de pragas, de doenças, de umidade. Então, é uma cultura que você tem que ter, o produtor tem que ter muito cuidado. Então, com relação aos problemas fitossanitários, né, relacionados à questão da umidade. Deve-se atentar também ao solo e à adubação. Então, o solo ele pode ser profundamente modificado ou até dispensado da olericultura, porque ele não precisa, o solo não precisa ter toda aquela estrutura que a gente viu, desde a rocha matriz. Por que não? Porque as hortaliças dos cultivos de olerícola só crescem geralmente até 30 centímetros. Então, você só precisa ter 30 centímetros de solo. E geralmente são aqueles canteiros que a gente levanta, né? A não ser as de tubérculos, né? A exemplo da cenoura, das batatas, né? Que tem que ter uma estrutura de solo melhor. A maioria só precisa ali dos 20, 30 primeiros centímetros, né? As culturas elas necessitam encontrar no solo, sob forma e quantidades adequadas, nada menos que 13 ou mais nutrientes essenciais. Entretanto, por elas terem um ciclo de vida curto, elas precisam de um solo com alta fertilidade, porque durante pouco tempo elas vão precisar de todos os nutrientes para o desenvolvimento do ciclo dela. Que nutrientes são esses? Os macronutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, e os micronutrientes.
Ok? Então, isso aqui a gente já viu um pouco na parte de solos, né? A importância dos macronutrientes, eu vou passar aqui porque a gente já viu lá em solos macro e micronutrientes. Pessoal, então, para essa aula foi isso. Isso aqui é na próxima aula, né? Onde nós vamos ver multiplicação e implantação da cultura, né? Como é que a gente multiplica por meio de semente, por meio de estaquia, né? Produção sexuada, por meio de sementes, produção assexuada, ok? Esses materiais, eles já estão disponíveis, tá? Vocês já podem pegar, estudar, tá? Com relação à aula de hoje, quais são as dúvidas que vocês têm? Tudo tranquilo? Eu já estava aqui. Essa daqui estava